Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir a liberdade de expressão. Liberdade. Liberdade, essa palavra é maravilhosa em qualquer sentido que você a examinar. É só pensar em alguém privado dela que você já começa a verificar como ela é boa, né? Ter liberdade faz toda a diferença do mundo. Agora, será que a liberdade precisa ter limites? No caso, nós vamos discutir aqui a liberdade de expressão. Sobretudo nos países do primeiro mundo, a liberdade de expressão é um dos valores mais cultivados. E, pelo menos para mim, passa a imagem ou a ideia de que as pessoas do mundo livre devem ser livres para se expressar o quanto quiserem, né? Trata-se de uma questão de opinião. Elas podem ter direito à opinião que bem entenderem. Isso significa liberdade. Só que, na vida prática, nós temos percebido, né, que essa liberdade tem custado sangue. Muitas vidas têm sido ceifadas por conta de muita gente entender que essa liberdade de expressão não tem o direito de zombar, né, da religião alheia, da crença dos outros, né? Todo mundo no mundo livre ter o direito de professar a fé que bem entender e deve ter o direito de se expressar como quiser, desde que a religião não interfira no direito de expressão e o direito de expressão não ofenda a religião. É isso ou não? Será que os religiosos, e nós sabemos, são todos extremistas, né? Aqueles que têm protestado contra a liberdade de expressão, ceifando vidas, matando e produzindo o terror no mundo? Será que esses religiosos não estão completamente equivocados, errados, né? E na medida em que a religião deles prevalecer sobre um determinado grupo, esse grupo perde totalmente a liberdade? Ou será que aqueles que defendem a liberdade de expressão sem limites estão extrapolando? Não é verdade que a liberdade de um acaba quando começa a do outro? Na prática, e nesse sentido de liberdade de expressão, como é que fica isso? E um adendozinho, o governo federal, já há tempos, prevê controlar a mídia. Eles estão querendo limitar a liberdade de expressão? Isso vai ser bom ou ruim? E principalmente, por quê? Está no ar o Vejam Só. Olá! Dou a você as boas-vindas em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que patrocina esse programa e tem presentes para você. Quer ganhar? Então tem que se inscrever para o sorteio. Vejamsó.com.br é o site do programa, onde está a nossa enquete. Você vai lá, vota na enquete e tudo fica certo para os sorteios de hoje e do final da semana, tá bom? Para o tema de hoje, não é? Se a liberdade de expressão deve permitir zombaria contra a religião alheia, nós trouxemos um advogado e um professor de jornalismo. Melhor não existe, né? O advogado é o Dr. Samuel Luz Lima. Ele preside a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. Paz e graça, Dr. Samuel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Emer. Um prazer estar aqui novamente. O que é exatamente a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa? A Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, ela é uma instituição que desenvolve eventos sensibilizando a sociedade sobre a importância da preservação da liberdade religiosa e também atendendo às demandas das pessoas, independente da sua religião, que sofrem intolerância, que sofrem discriminação por qualquer motivo, seja essa pessoa não cristã. Até os ateus têm nos procurado, nós já participamos de ações na justiça, porque o direito dos ateus foi violado, inclusive por um agente televisivo, um apresentador de televisão, fez uma alusão explícita contra os ateus e ele foi condenado porque ele instigou o público contra esse público específico, que são os ateus. E os ateus recorreram à Associação Brasileira de Liberdade Religiosa?
de liberdade religiosa. Nós somos... Até os ateus precisam da religião, olha aí. Na minha opinião, o ateísmo praticado por alguns militantes que eu conheço é tão religioso como qualquer outra religião. Verdade. Né? Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, nos trazendo muita alegria e prazer, o professor de jornalismo, Vitor Guedes. Tudo bem, professor? Paz e graça. Boa noite, pastor. Boa noite, doutor Samuel. Vim aqui exercer minha liberdade de expressão, já que eu fui convidado, em nenhum momento a produção perguntou se eu era a favor, se eu era contra, o que eu achava. Me convidaram, eu vim com o maior prazer debater esse tema que faz parte da minha profissão, que é a liberdade de expressão, está no DNA do jornalista. Perfeito. Olha, o professor Vitor Guedes é professor na FAP-SP, Faculdade de Jornalismo aqui da capital paulista, e trabalha também na Folha de São Paulo. No jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha. Do Grupo Folha. Aí. A sua especialidade é jornalismo esportivo? Isso, eu trabalho com jornalismo esportivo desde 98. Maravilha, tá ótimo. Seja muito bem-vindo. A FAP-SP fica na Barão de Itapetininga 163, é isso? Exatamente, do ladinho da Estação Praça da República. Tem aulas de manhã, tem aulas à noite. Você que quer estudar jornalismo, é um convite que a gente faz, é um prazer. Perfeito, muito obrigado, professor. Vamos lá, vamos ver a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a opinião dos convidados no Vejam Só. No dia de janeiro deste ano, terroristas islâmicos mataram a tiros de fuzil 12 pessoas e feriram 11 na redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, a pretexto de vingar o profeta Maomé. Apesar de muitas manifestações de repúdio ao ato terrorista, o atentado também acabou provocando uma polêmica sobre a liberdade de expressão. Para alguns, ela deve ser geral e restrita, pois se houver limites, não existirá liberdade de fato. Outros consideram que há temas como religião que devem ser preservados, pois o direito de se expressar livremente não inclui a possibilidade de ofender. Há ainda quem defenda que a liberdade tem de coexistir com a responsabilidade e se submeter a uma ética. E como você se diante desse debate? Liberdade de expressão pode ser nivelada a praticar qualquer tipo de ofensa? Pois se não existem limites? Ou melhor, com ou sem limites, como fica a ética, a moral instituídas pelos valores humanos? Se a liberdade de expressão é o princípio e a repressão o crime, você acha que a liberdade, essa liberdade de expressão, deve permitir zombaria contra a religião alheia? Tema complexo e fascinante também. Por isso, o programa Vejam Só discute ele hoje. Tá aí. E você também participa do debate. Já sabe, né? O nosso endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Você pode votar na enquete, deve, né? Para você poder participar dos sorteios e também postar os seus comentários, né, a respeito do assunto. Aqueles comentários feitos até a hora da gravação do programa, a gente vai ler aqui os que forem possíveis, tá bom? Bem, Dr. Samuel Luz Lima, ele é advogado e preside a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. Na sua primeira fala, Dr. Samuel, a liberdade de expressão é uma conquista do mundo livre, mas essa liberdade de expressão tem limites e a liberdade religiosa também tem limites ou não? Pastor Heber, a liberdade, ela não é um bem absoluto. Toda liberdade, ela tem o seu limite. A liberdade religiosa, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, por exemplo, ela encontra o seu limite na dignidade da pessoa humana. Toda a propositura, toda a apresentação, toda a fala que fere a dignidade da pessoa humana, ela está ferindo um princípio universal. O ser humano, ele é digno de respeito, ele é digno de ter, né? Cada pessoa tem o mesmo direito que o outro busca para si. Então, se podemos falar de limite, o limite explícito de qualquer liberdade, particularmente da liberdade de expressão, é a dignidade da pessoa humana. E isso vale por a liberdade religiosa também?
a liberdade religiosa e todas as liberdades civis, elas encontram o seu limite na dignidade do ser humano. Tá bom. Vamos lá. Agora a primeira fala do professor de jornalismo, o professor Vitor Guedes, que trabalha, inclusive, num dos maiores jornais do Brasil, que é a Folha de São Paulo, o Jornal Agora, não é isso? Jornal Agora. Tá aí. Professor Vitor, como é que o senhor vê essa questão da liberdade de expressão e da zombaria à religião ou as outras questões de foro íntimo alheias? O que eu não sou advogado, né? Eu ouvi a fala do Dr. Samuel, eu acredito que a liberdade, o bem que ele falou é o que eu acredito. Tem um limite, o limite é você ferir a liberdade alheia. Eu não posso entrar no shopping atirando porque eu acho que eu tenho liberdade de atirar porque você vai matar alguém. O que eu discordo é das pessoas que reclamaram do atentado, que concordaram com o atentado, dizendo que exagerou na liberdade religiosa. A liberdade religiosa está inserida nas liberdades gerais. E assim, no jornalismo, vou trazendo para a minha área, era um jornal satírico e charges, sátiras, trabalha no exagero. Eu seria contra se fosse uma perseguição ao muçulmano. Não é. Você estudando a sátira ao cristianismo, a sátira a todas as perseguições. E por que o islamismo merece um tratamento diferenciado do cristianismo? Então, assim, eles não estavam perseguindo os muçulmanos. Se fosse uma perseguição aos muçulmanos, eu sou contra qualquer perseguição à minoria, se a minoria for. Mas não é o caso. É um jornal satírico que vai no exagero para satirizar a sociedade em geral. Não é um jornal que tem uma pauta contra o Islã, contra o muçulmano. Então, assim, se o assunto do momento é a sociedade de Paris, eles criticam a sociedade de Paris, eles criticaram lá a esquerda, que é o poder lá, criticaram a direita quando era Sarkozy, criticam o cristianismo em alguns valores, criticam. Então, assim, é um jornal que abusa do direito de liberdade de expressão, mas de uma forma democrática. Eu sou contrário a qualquer radicalismo, a perseguição a qualquer coisa. E não é o que acontecia nesse caso especificamente. Assim, eu não acho que a religião, embora eu não seja ateu, eu tenha a minha religião, tenha a minha fé, mereça uma coisa à parte. Com futebol, política, religião não se brinca. Vem cá, ou não se brinca com tudo, ou se brinca com tudo. Assim. Eu sou contra você ridicularizar o religioso. Então, se a pessoa tem programas que ridicularizam o cristão ou o muçulmano, isso eu acho que você está... Agora não, você está fazendo um bem geral, você está criticando os valores de uma religião sem perceber, porque está valendo isso para todas. Assim. No português, no popularzão, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então eles seguiram a mesma linha. Então, nesse caso, e por ser jornalista, antes de tudo, eu fiquei do lado... Posso até achar de mau gosto. Não gostar... Isso é um bem, eu gostei ou não gostei. A gente aqui no programa, vocês estão assim, gostou do que eu falei ou não gostou. Isso é do jogo. Agora, você respondeu que você não gostou matando, atentado, é como você não gostar de uma mini saia para a moça, quer dizer, é uma resposta, ação e reação, que é uma das leis, né, completamente desproporcional. Pastor Heber, concordo com a argumentação do professor Vitor, mas há que se levar em conta que o sentimento religioso é um dos sentimentos mais profundos do ser humano. A liberdade religiosa, vão falar do sentimento de que é possuída a pessoa, quando alguém ofende a sua crença ou ofende um símbolo da sua religião. Então, nada justifica um atentado contra a vida humana. Isso é ponto pacífico. Agora, é certo que os jornais, assim... de charges mais como a do Charlie Hebdo, a gente olha com essa certa naturalidade, mas foi evidente ali, nesse caso específico, uma insistência em satirizar o Islã, né? E veja bem, o sentimento religioso ele é tão profundo que alguém pode ofender a sua mãe, ofender o seu familiar, mas quando ofende a sua religião ou o líder máximo, o símbolo máximo daquela religião, as pessoas viram bicho. Isso em qualquer lugar, e aqui no Brasil não é diferente. Então, não há justificativa para o ato terrorista, mas eu questiono, será que mesmo esses órgãos que lidam com a sátira, que lidam com essa situação limítrofe, não precisam também, diante desse caso, repensar um pouco o uso que se faz, ou o mau uso que se faz,
da liberdade de expressão, porque eu acho que nesse caso do exagero há um mau uso e há uma ofensa à dignidade da pessoa enquanto um cidadão religioso, um praticante de uma determinada crença, né? Foi dito aí pelo senhor que houve ali também reiteradas sátiras a outros grupos religiosos, o que torna aquela situação, entre aspas, universal. Mas eu ainda questiono se não se deve repensar o uso da sátira, porque acaba ferindo essa questão da dignidade. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor. Professor, os alunos de jornalismo, eles são expostos à legislação que regulamenta o setor ou não existe lei, é uma coisa mais de bom senso? Não, existe lei, né? Existe a lei da imprensa, a gente está sujeito a tudo que a gente escreve em qualquer área. As leis da imprensa não estão longe das leis do país. Nós tivemos agora um caso recentemente no jornal o Globo, que é um jornal de grande circulação, uma pessoa ironizando classes sociais. Recentemente agora no Sul teve uma comunidade de rede social, eu não mereço mulher negra. Quer dizer, existe liberdade de expressão até um limite. Aí você está ferindo, isso é racismo. Injúria racial é crime, sendo jornalista, sendo pastor, sendo ateu, a lei do país. A única coisa que eu questiono é o seguinte, eu concordo com o Dr. Samuel, que não é uma coisa de bom gosto, mas é uma questão de bom gosto ou não, a questão é a reação, assim. A minha reação é não assistir mais o programa. Certo. A minha reação não é matar tudo, assim, quando a reação é completamente desproporcional, você dá razão até para quem não tem. Então, nós estamos falando do Charlie, porque foi um caso mundial, mas vamos trazer para o nosso país, Brasil, para o nosso telespectador da RIT entender. Nós estamos num país majoritariamente cristão. Dentro das várias limitações cristãs, tem 90% de cristianismo entre católicos, evangélicos, neopentecostais, pentecostais. Um dos canais de YouTube mais famosos de humor, o Porta dos Fundos, vou citar porque teve o caso de revolução, fez ironia com Jesus Cristo várias vezes. Assim, você vai perguntar minha opinião de telespectador, eu posso gostar ou não gostar? Eu não achar de bom gosto ou não bom gosto. Isso não dá direito, eu pegar atirar bomba, até porque Cristo, que eu acredito em Cristo, mesma coisa pessoal minha, ensinou a tolerância. Então, assim, a questão, eu acho que é o limite, aí o limite está em você. Vão procurar você, o advogado são religiosos. Não vamos tirar bomba, matar, fazer atentado. É essa a questão, assim, eu acho que cabe discussão em tudo, inclusive na liberdade de expressão, mas a discussão tem que partir desse campo, da legalidade, do bom senso, mudar um bom senso, em processar. Quando a gente começa porque de repente, minha área é futebol, eu sou repórter de futebol. De repente, a gente acha normal, já que o palmeirense não pode usar camisa verde no campo do Corinthians, porque tem que respeitar. Qual desrespeito em usar o verde? Eu sou corintiano, tá? Não sou palmeirense. Mas a questão, a gente começa a achar tudo normal. Ah, não, porque a pessoa vai reagir. Não, não está normal. A gente tem que saber conviver com as diferenças. Na nossa família, tem pessoas de religiões diferentes, de times diferentes, de opções. Tivemos uma eleição agora que esse país virou um pandemônio, porque as pessoas não respeitaram a opinião alheia. A gente tem que respeitar quem votou na Dilma e quem votou no Aécio. Domingo agora tem manifestação, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Nós estamos vendo no prédio com gritaria, um xingando outro de coxinha, outro de petralha, quer dizer, não há o menor respeito a isso. A religião, nós estamos no mundo, não é um mundo à parte, né? A sociedade que é intolerante com a política, com o futebol, é com a religião também. Eu só acho que, assim, o respeito, você falou na primeira fala, que a liberdade vai estar a liberdade do outro. Agora, eu como um ser religioso, um ser humano, um ser político, eu posso não assistir mais esse canal, não consumir esse programa ou consumir esse programa. É essa a minha forma de encarar as coisas. Eu acho que o atentado, a discussão acabou ali. Eu poderia até ficar a favor ou contra quem era contra. A partir do momento do atentado, eu me obrigo, como jornalista que sou, dar razão por fazer aquela campanha do eu sou Charlie. Porque eu não concordo comigo, a reação é tirar bomba, quer dizer... E não foi uma perseguição, volto a dizer, porque aí eu estudei o caso, né? Fui estudar a fundo, porque não é um jornal de circulação grande, é uma coisa muito local, Paris, onde o tema lá, muçulmano, islamismo, é um tema muito frequente lá na cidade agora, por causa da imigrantes, da imigração. Então era o tema que estava em voga lá em Paris. Mas não há se fosse uma perseguição clara, não que justificasse tentado, mas entenderia, não é?
É um jornal, como a Porta dos Fundos eu citei aqui, que atira para todos os lados, eles atiram um dia contra cristão, um dia contra o presidente, um dia contra o prefeito, um dia contra o governo. É o estilo do jornal, se pode gostar ou não. Mas não há uma perseguição aos muçulmanos, não há um preconceito. Fazer a justiça com as próprias mãos não é a melhor saída, né? Para qualquer nunca situação. é justiça. Não é justiça. E não é justiça. Muito bem. No próximo bloco eu apresento para você a nossa enquete para você votar e concorrer a presentes que a gente tem aqui. Deixa eu pôr no ar agora a nossa enquete, né? É a sua vez de participar do debate que nós estamos tendo aqui no programa. A enquete fica arquivada na nossa página na internet, né? O www.vejamsó.com.br. E a enquete de hoje pergunta o seguinte: em sua opinião, a liberdade de expressão deve ter limites? Primeira resposta: sim, para que não atinja a moral do outro. Segunda resposta: não, pois o ser humano deve ter o direito de se expressar como quiser. Então vou pôr mordaça na minha boca? Que negócio é esse? Terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete? Você se habilita aos presentes do programa Vejam Só. E o presente de hoje é o kit da grade, ó, a caneca do Vejam Só, mais a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus. Você que precisa se preparar para fazer a obra de Deus, pode e deve anotar o telefone para ligar amanhã para a grade e se informar sobre os endereços. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819 15 0819. Nós temos mais de 600 filiais com um curso bíblico e vários outros cursos para você escolher. Os outros você vai verificar na central, onde é que eles são ministrados. Mas o curso bíblico existe em todas as filiais. Quer se preparar para fazer a obra de Deus? Anotou o telefone? Ligue amanhã no horário comercial, 3115 0819 em São Paulo. Tá bom? Bem, antes de passar a palavra para os meus convidados de novo, vamos dar uma espiadinha em quem está assistindo ao programa Vejam Só? Tem aquele quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Esse aí, por exemplo, é o Bira Rocha, né? Tá aí assistindo, só esqueceu de nos informar aonde ele mora. Tá aí o Bira. Parabéns, Bira, para você. A segunda foto vem de Juína, no Mato Grosso. É o Daniel Ebenezer e a Sara. Tá aí assistindo o programa. E o reverendo Altair, da Igreja Renovada de Osasco, participando do programa. Olha que legal. Tá aí Daniel e a Sara. Imagina se os pais deles não eram crentes. Um chama Daniel, o outro chama Sara. A menina chama Sara, né? Terceira foto é do Leonardo dos Santos Lopes. Está aí, Léo. Tudo bom com você? Feliz da vida. Obrigado por nos assistir, mas você não disse aonde você mora. Então, põe outra foto aí, faz outro selfie e posta lá no facebook.com/programa Vejam Só, para a gente pôr você de novo e dizer onde você mora, tá bom? Próxima foto vem de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A Sandra Regina Leal, tá aí. Nossa, bacana. Sandra, muito obrigado pela sua audiência. Você é muito bonita. Wagner Cercal, Wagner e Aurora. Então, pera lá. É o Wagner e a Aurora, eles moram em Rio Negrinho, Santa Catarina. Aí, ó. Assim eu aprendo um pouquinho no mesmo programa do Leonardo, né? Eles assistiram e fizeram o selfie no mesmo programa que o Leonardo fez. Tá aí. Rio Negrinho, Santa Catarina, não sei onde fica, mas a gente vai aprendendo o nome dos municípios, né? E a Zilene Lima fecha a nossa sequência de hoje. Ela mora em Córrego do Ouro, lá em Goiás. Ainda será que tem muito ouro nesse córrego? Aí, ô Zilene, obrigado pela audiência, que Deus te abençoe, viu? Cadê o seu selfie? Faz o seu aí, posta, não esqueça de dizer o nome de todo mundo que está no programa, ou na foto, e onde vocês moram, tá bom? A gente vai fazer um sorteio aqui no final do semestre para ver quem é que vai ganhar um presentão do programa Vejam Só. Muito bem.
Hoje estamos com o Dr. Samuel Luz Lima. Ele é advogado e preside a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. E estamos discutindo se a liberdade de expressão permite zombaria contra a religião alheia. Ele diz que não, né? Mas a tese do Dr. Samuel é que a liberdade deve sempre visar a dignidade humana. É isso, né? Exatamente. Toda liberdade, nenhuma liberdade é absoluta. Ela encontra o seu limite na dignidade do ser humano. Eu quero até destacar uma informação, pastor, que foi dada na abertura do programa, que há aí, tramitando no Congresso, um projeto de lei visando restringir ou monitorar a liberdade de expressão no Brasil. E, particularmente, é um fato muito sério, que todas as vezes em que se procura controlar a liberdade de expressão, e que essa liberdade, que o cidadão perde esse direito, as outras liberdades são ameaçadas da mesma forma. Então, qualquer medida tendente a restringir a liberdade de expressão deve ser rebatida com veemência, porque é claro que nós temos aí, né, as situações limites, essa questão do atentado que ganhou a mídia mundial, ela é importante. Eu, particularmente, acredito que os veículos de comunicação que exageram em reportar as características do outro, seja esse outro quem for, eu acho que precisa haver um equilíbrio, precisa buscar mais o centro, mas é a minha opinião como um observador, né? Então, quem faria, né? Essa é uma grande questão. Na opinião do senhor, o Estado deve cercear? Não, o Estado, ele deve ser um moderador, né? Mas ele não deve, por exemplo, estabelecer, não é o Estado que vai estabelecer os limites da liberdade de expressão. Então, quem é? É a própria sociedade. De que maneira? É o fato, por exemplo... O senhor pensa em algo objetivo, como um código, ou uma atitude... É o senso comum, né? É a capacidade da sociedade se mover contra os exageros. Né? E aí ela vai usar... A sociedade vai chamar ao fato as instituições adequadas. Professor, como é que os jornalistas, estamos aqui com o professor Vitor Guedes, ele dá aula de jornalismo, como é que vocês estão vendo, já não é de hoje, já tem uns aninhos aí, poucos anos, mas que o Planalto fala muito em controle da mídia, necessidade de controlar a mídia e tal. Como é que os jornalistas estão vendo isso? Essa é uma discussão difícil de ter uma posição única, porque virou uma coisa ideológica, como tudo nesse país virou ideológico. Ou é coxinha ou é petralha? Exatamente. Então, virou uma discussão meio que de governista e de oposição. Quem é governo, quem é aliado a presidente Dilma, ao PT, tende a ser a favor. Quem é contrário diz que é coisa virou censura. Se você perguntar a minha opinião, vou dar a opinião minha, Vitor Guedes, que não sou filiado nem ao PT, nem ao PSDB, eu acho que de boa intenção o inferno está cheio. Então, grande verdade. Então, assim, ideologicamente falando, a ideia, o que o governo diz que quer fazer, eu sou a favor. O que eu tenho medo que ele faça, eu sou contra. Explica. Então, assim, o que o governo diz, ele não quer controlar a mídia, não a censura. Ele quer controlar os meios de fazer mídia, o monopólio da informação. É isso que o governo diz que quer fazer. Ou seja, nós estamos concentrados em grandes veículos. Então, um grupo Globo, um grupo Abril, um grupo... Assim, são poucas pessoas controlando a informação. Eles querem distribuir essa informação, o que é uma teoria justa, absolutamente justa. Só que aí que está. Como vai ser feito isso? Eu tenho medo que isso vire uma censura na prática, como a parte da oposição acusa que é a ideia original. Então, vamos lá, a minha posição. O que o governo diz que quer fazer não é o controle da mídia, é o controle do meio de produção da mídia. Então, é o seguinte, não pode concentrar todo o poder, já que a mídia é o quarto poder considerado, em um grupo só. Então, você tem que dividir a verba publicitária, dividir nos estados, dividir no município, e não dar todo o dinheiro publicitário das verbas para um lugar só. Agora, nós sabemos que... Mas isso já existe. Mas, assim, a AFLA em fazer é uma coisa mais democrática. Assim, que querem fazer, eu não sei. Aí que está. A questão
que é difícil você regular, porque regulação de conteúdo é censura, ponto. Certo. E o que o governo diz é que isso não vai acontecer. Só que o que regula a vida de qualquer lugar do mundo é dinheiro. Quem tem o dinheiro tem o poder, isso vale para a imprensa, isso vale para o comércio. Eu sou de uma geração, gente, eu estou já com barba um pouco branca aqui, que eu tinha mercadinho para comprar refrigerante. Veio os 3, 4 mercados, que eu não vou falar a marca até porque nós estamos ganhando com isso, né, pastor? Você tem 3, 4 mercados no bairro que não tem mais o mercadinho do seu Zé, não tem mais a dona da Maria. Eles engoliram. Isso aconteceu com a mídia. Não tem mais o jornal de Itapecerica, o jornal do Imbu, o jornal da República, o jornal da Vila Prudente. Que tem são 2, 3 jornais, 2, 3 grupos. O mesmo grupo tem TV, rádio, internet, que controla a informação inteira. Isso é prejudicial à sociedade. Como é prejudicial quando tem um veículo só um refrigerante, ele põe o preço que ele quiser. Então, a livre concorrência é bom para qualquer setor, inclusive para o telespectador. Eu estou pensando não como jornalista, estou pensando como consumidor de informação. Certo. Agora, como isso é feito, na verdade, se existisse bom senso, não precisava lei nenhuma. O bom senso controlaria a humanidade. Então, mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Então, o que se pretende fazer no Brasil não é o que se fez na Argentina, por exemplo, menos ainda na Venezuela. O governo nega. A oposição diz que é isso. Como não foi feito, essa é a discussão. Basicamente, essa discussão. Se for para fazer o que foi feito na Venezuela, na Argentina, aí eu estou com a oposição. Eu sou contra. O governo diz que não é isso. É para controlar conteúdo. Exatamente. O governo, o Ricardo Bezzoni, que é um dos ministros, que é um dos maiores defensores da regulação, que eles dizem regulação. Outros dizem, quem é contra já está no nome, controle. Quem é a favor diz que é regulação. É que nem mensalão ou PEC. Certo. Então é o seguinte, vamos lá, o que aconteceu na Argentina, eu sou radicalmente contrário. Claro. Mas assim, o que o governo diz que vai fazer, eu sou favorável. Agora, Certo. ele vai fazer o quê? Pois é. Ninguém diz, quando alguém está com uma intenção, ele não diz antes. Mas bom, É complicado, é polêmico. Assim, porque quem está mal intencionado não diz antes que está mal intencionado. Exato. Né? Na Argentina, a Kirchner não disse que... Os Kirchner não disseram que iam fazer o que fizeram. imagina. E depois que fizeram, disse que não fizeram o que fizeram. Agora, o doutor Samuel, vamos lá. No bloco anterior, o professor Vitor disse que uma das áreas de expressão do jornalismo é a sátira. Então, nós temos revista de sátira, como a Charlie Hebdo, que o senhor mencionou. Aqui no Brasil, a gente tinha o Pasquim, nem sei se ainda existe. Não. Há muito tempo que eu não vejo o Pasquim, havia outros também, né? O Cacete Planeta, que depois virou programa de televisão. A gente tem o Porta dos Fundos, que são sátiras bastante fortes. Tem o Tudo pela Audiência. Estou falando de programas de televisão, né? Tem o Tá no Ar. Aliás, um programa muito inteligente, na minha forma de ver. Critica todo mundo, inclusive o próprio veículo, né? Enfim. Como é que fica? O senhor diz assim, a liberdade tem que preservar a dignidade humana. Mas como é que você faz sátira preservando a dignidade de alguém? Veja bem, Então não faz. A questão aí cada um tem que buscar a resguardar o seu direito quando for atingido. O jornalista sabe que determinadas ações, determinados movimentos que ele faz, pode haver uma reação. Ele tem que estar preparado para enfrentar, por exemplo, na justiça, as declarações que ele fez, ou um desenho, ou uma charge que foi feita. Então, nós vivemos num Estado democrático de direito. E há colisão de direitos, às vezes. Um direito não deve prevalecer sobre o outro, desde que a vida humana esteja preservada. Quando a vida está sob ameaça, ela é o principal direito. Agora, há uma equivalência de direitos e isso deve ser preservado. Agora, vai haver colisão muitas vezes. Por exemplo, a pessoa que for atingida diretamente por uma charge, ela tem direito de recorrer à justiça, de contratar. É o juiz. É o juiz, exatamente. Então, o grande moderador dessa história é o Estado Democrático de Direito através das suas instituições legítimas estabelecidas para isso. Eu quero até, pastor Heber, dar aqui um exemplo que aconteceu aqui em São Paulo há 4, 5 anos atrás. Eu sou membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB e chegou à nossa comissão um caso de uma exposição de uma importante escola de propaganda e marketing aqui,
que fica aqui numa região próxima ao centro da cidade de São Paulo. E ali havia uma exposição feita por renomados pintores e tal, e um deles retratou símbolos religiosos da religião católica. Por exemplo, ele pintou ali a Nossa Senhora Aparecida com uma cabeça de um animal, de um cavalo, pintou o Padre Cícero com uma cabeça de um pássaro, de um tucano. E assim, ao observar aquele quadro, notava-se claramente o intuito pejorativo, antirreligioso do artista. Eu participei de uma subcomissão que foi estabelecida para atender aquela demanda, porque chegou formalmente uma denúncia e a que se pronunciar, nós fizemos um parecer, encaminhamos para o presidente da OAB, ele encaminhou, fez um ofício para o presidente, o reitor dessa escola, né? Enfim, ele justificou sobre a importância da liberdade de expressão, etc., mas chegou-se ao consenso que aquele quadro estava ofendendo não apenas a religião católica, mas, por analogia, ele estava ofendendo ao sentimento religioso de qualquer pessoa. E, no uso de um bom senso, porque foi um ofício de uma instituição que não tem o poder judicial, mas foi a recomendação da OAB, e ele retirou aquele quadro para não criar mais desgaste. Ele é uma encrenca com a OAB. O orçamento da OAB é maior do que muito município brasileiro, não é? Bom, Quanto é que vocês pagam de anuidade? Está na faixa de R$800. Cada advogado paga R$800 por ano. Sabe quantos advogados tem no Brasil? Não tenho a menor ideia. A OAB tem um orçamento que vou contar. Você vai peitar uma entidade, mas não vai mesmo. E além desse fato, a OAB é uma das instituições, junto com o Ministério Público, mais respeitadas do nosso país. Tanto olha só a força que a OAB tem. Você só recebe o direito de advogar, não é quando você se forma na faculdade e passou em todas as provas, mas quando a OAB te avalia e diz, pode advogar. Médico, que cuida de vida humana, não tem isso. Engenheiro, que constrói viaduto, não tem isso. Tirou o diploma, vai fazer viaduto, vai para o hospital. Concorda? Pastor Só Heber, o exame da ordem, né? Além disso, pastor Heber, é o único exercício profissional que está previsto e regulamentado na Constituição brasileira. Como assim? É o exercício da Constituição, é o exercício da advocacia. Isso já não sei. Está previsto e regulamentado na Constituição. Jornalista não está? Não. Seu ilegal. Você é ilegal. Eu também. Também sou jornalista. Estamos aí tentando voltar até a obrigatoriedade do diploma que voltou, superior. Que eu sou também radicalmente favorável. Aliás, um bom tema para o programa. Bom tema. Mas aquilo lá foi uma clara, explícita e... Um golpe, né? Vingança. A imprensa só nos persegue. Põe uma imagem super negativa do judiciário. Então, quer saber? Aliás, o ministro falou isso. Para escrever em jornal, qualquer um escreve. Ele falou. Está um ano com um negócio que ele não devolve lá. Como é que é? Doutor Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, está na gaveta. Podia largar esse caso e devolver os casos que ele pega, que está um ano para devolver para a sociedade. Pois é. Não. Enfim, mas... agora, o Vitor, o professor Vitor, desculpe. Na medida em que... A sua tese é a seguinte, a liberdade de expressão... O limite é a consciência de cada um, né? Quer dizer, se você não... O que eu queria saber é o seguinte, eu sou jornalista, trabalho no jornal, eu posso escrever o que eu bem entender, sabendo que eu vou responder pelas consequências disso? Exatamente aí que está. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é a liberdade do direito alheio. Eu concordo com tudo que o Dr. Samuel falou agora. A pessoa que fica insatisfeita com o que eu escrevo, tem uma coluna diária no Jornal Agora São Paulo, que chama Caneladas do Vitão. Caneladas do Vitão? Por que caneladas? Você só fala mal? É um termo futebolístico, né? Quem normalmente jornalista virou jornalista esportivo que não jogava tão bem bola, então usei canelada. Mas a questão, qualquer jogador, qualquer dirigente, qualquer treinador, qualquer torcedor que se sentir ofendido por o que eu escrevo, tem lá o doutor Samuel ou qualquer outro doutor para entrar na justiça contra... Então me diga o que você pensa
da decisão da Federação Carioca de Futebol de que é proibido qualquer filiado falar mal dela. Não, essa lei da mordaça, como ficou apelidada, é tão insano que caiu, que é inconstitucional, o que eles fizeram. Eles mudaram, acharam um artigo lá que não existe para punir o cara que falou mal, mas alegou que não foi por isso, porque isso caiu. Teve que sair do regulamento porque... Saiu do regulamento? Saiu do regulamento porque os clubes entraram na justiça contra isso e foi provada a inconstitucionalidade. Porque qualquer regulamento esportivo, eu não sou advogado, mas nessa eu posso falar, não pode mudar a lei do país. A lei do país é soberana. Você não pode criar um regulamento que vá, a FIFA que vá pode, contra... Né? Tiveram que mudar, servir bebida na Copa, que não é proibido vender bebida alcoólica durante o Brasileirão, Paulistão, Carioca. Durante a Copa foi permitido, teve que passar no Congresso. O Congresso teve que mudar a lei. Teve que fazer um adendo lá, uma gambiarra. Foi. Jeitinho brasileiro, mas teve que passar pelo Congresso lá, senão não poderia. Tá. Acabou a Copa, você vai hoje no estádio do Palmeiras, do São Paulo, com o Flamengo, você não pode tomar sua cerveja. Durante a Copa você poderia... Então, mudou a lei do país durante o mês, mas mudou. Passou lá no Congresso, teve um adendo. Para poder ficar de acordo com a Constituição. Para poder ficar de acordo. Então, essa coisa que a federação colocou caiu. Por que, então, que estão pondo a mão na boca? Então, o Luxemburgo pôs... O que eles fizeram? O Luxemburgo, nesse caso especificamente, o Luxemburgo disse que tinha que dar porrada na FERJ, para quem está acompanhando em São Paulo, é a CBF do Rio, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Ele falou que tinha que dar porrada na FERJ, no sentido que a gente usa coloquialmente, porrada no sentido de criticar. Temos que dar porrada nesse regulamento. O que a FERJ usou? Não pode... Falou que estava incitando a violência, estavam mandando bater, assim... Fizeram uma interpretação completamente fora do contexto e julgaram... Porque o que eles não querem é que fale mal. Mas como isso caiu, o que eles fizeram? Eles mudaram... O doutor advogado sabe que advogado consegue interpretar as coisas. Isso é sofisma. Então eles mudaram, acharam ali uma gambiarra. E puniram ele. E puniram. Teve um Fla-Flu no final de semana, domingo, ele não participou do banco. E o Fred vai ser punido? Hoje o presidente disse que não. Vamos ver. Que presidente o quê? Da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Eu não compraria um fusquinho usado deles. Porque o que o Fred fez foi muito pior do que o que o Luxemburgo. Ele declarou, para quem não viu, que ele foi expulso no Fla-Flu, né? O jogo, ele foi expulso, ele sofreu uma falta, o juiz não deu a falta, ainda deu o cartão, ele foi expulso, a falta fica clara na televisão. Ele disse que tinha que acabar o Campeonato Carioca, que era uma vergonha, né? E ele mandou acabar o campeonato. Meu pai. Bom, mas enfim. Então, a ideia de censura não existe no Brasil. Eu sou radicalmente contrário a qualquer censura, qualquer liberdade, inclusive a liberdade de alguém. Eu acho que é esse o caminho. Então, assim, você não gostou do que o Charlie escreveu, você entra com uma ação, você boicota, é do jogo. Se não gostou, você não consome, você não vai ler, você entra com uma ação pedindo indenização moral, pedindo para fechar o jornal, se for o caso, mas não dentro da lei. A ideia do boicote, inclusive, está atingindo um canal muito popular no Brasil. Já vão mudar a novela. Em função da novela que trouxe muito explícito o tema do homossexualismo, né? Vão mudar a novela. A questão do beijo gay, que é uma coisa que virou assunto no país nos últimos anos, né? Um tema recorrente em novela. Eu, particularmente, não gosto de novela com beijo ou sem beijo. Mas sou casado, mulher gosta de novela normalmente, minha esposa gosta, é um tema recorrente. Aí a questão é que se alguém se sente atingido por aquilo, não assista. É o que eu não acho que é o caminho ir lá na Globo tirar pé. Se você não quer assistir aquilo, você não assiste. A Globo está sentindo, né? Já decidiram. Já reeditaram várias cenas gravadas que foram reeditadas. E assim, isso não é um boicote orquestrado, é a indignação das pessoas mesmo. É um programa televisivo, você não é masoquista. Se você não gosta, você não assiste. Não tem sentido você assistir algo que te atinge. Agora, pastor Heber, eu preciso chamar o intervalo. Pois Fica para o próximo bloco a fala misteriosa do Dr. Samuel Luz Lima. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui com o Dr. Samuel Luz Lima, que preside a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, ele que é advogado, e eu censurei a palavra dele, porque estourou o tempo do bloco, mas ele vai falar agora. Pode falar, doutor. Pastor Heber, é importante destacar, tomando aquele caso do Charlie Hebdo, que
o terrorismo, ele remete muito ao islamismo, mas não significa que o islamismo, ou que todo muçulmano, todo praticante do islamismo é terrorista, mas às vezes, por desinformação, as pessoas têm esse conceito errado. Então é importante fazer esse contraponto. Muito bom o senhor ter falado isso, muito bom o senhor ter falado isso. Daqui no programa eu tenho cobrado algumas vezes o posicionamento público, explícito e claro das lideranças islâmicas que condenam esse tipo de coisa. E aconteceu no Quênia, eu já vi duas vezes na televisão as lideranças islâmicas do Quênia, e numa delas o líder lá, muçulmano, falou assim: vocês terroristas, parem de usar o nome do Islã e da religião para fazer o que vocês estão fazendo, porque o Islã condena e tal. Quer dizer, perfeito, é isso aí. Então, se o que os terroristas fazem não é o que o islamismo ensina, os líderes islâmicos têm que vir a público e dizer: parem com isso. Porque a impressão que nós temos, nós que não somos muçulmanos, é a de que o Islã está tirando vantagem desse terrorismo todo. Então, se não é, então vem e fala, condena, bota o dedo, denuncia os radicais, né? Bom, vamos lá. Nós estamos discutindo aqui se a liberdade de expressão deve permitir zombaria contra a religião alheia. O professor de jornalismo, Vitor Guedes, tem dito o seguinte: a liberdade de expressão deve existir como liberdade, né? Mas é preciso tomar cuidado com aquilo que é sagrado para os outros, né? Não só sagrado, tem que tomar cuidado a liberdade do outro. Nossa liberdade vai até o limite. A questão tudo na vida tem um contexto. O doutor Samuel sabe disso. Existe a lei e existe o espírito da lei. Isso em qualquer coisa. A questão da charge, a charge, por definição, ela é satírica. Quando você desenha alguém que é narigudo, você desenha 10 vezes mais o nariz, que é para chamar a atenção do nariz. Se alguém é uma mulher bonita, você faz ela 10 vezes mais bonita do que ela é. A charge, ela é uma forma de linguagem que pega pelo exagero. Então, ali, faz parte da técnica, e fica claro para quem lê que aquilo é humor. De má ou de boa qualidade, mas ninguém entra naquilo como realidade. Quando você assiste o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da SBT, é uma coisa. Quando você assiste o Porta dos Fundos, você sabe que aquilo é uma sátira. Ninguém pode levar aquilo como se fosse a notícia. Tem um site muito famoso na internet que chamou Sensacionalista, que faz piada com tudo. Eu acho muitas vezes divertido, às vezes eles erram a mão. Mas aquilo, claramente, para quem lê, até pelo nome, é o sensacionalista. Você está fazendo humor. Você não está fazendo jornalismo literal. Então, na minha opinião, é bobagem, o advogado vai discordar de mim, na minha opinião, é bobagem processar o humorista, né? Você dá publicidade àquilo. Primeiro, exatamente. Segundo, tem gente que processa o Zé Simão. Quem é que leva o Zé Simão a sério? Exatamente. Nem ele. É uma gozação. E ele goza todo mundo, ele não persegue ninguém. É uma gozação democrática. Ele goza ele mesmo. Exatamente. Ele fala assim: eu sou o esculhambador geral da República. Geral da República. O braço armado da gandaia nacional. Exatamente. Aí ele chama o Alckmin de chuchu. Aliás, uma ótima definição, que você olha pro Alckmin, você não precisa nem saber quem ele é. É um picolé de chuchu. Ele parece um picolé de chuchu, não parece? Eu acho uma ótima definição. Aí o Alckmin vai falar assim: eu já sei que o Alckmin não se importa. Ele não tem que se importar mesmo, mas daí? É que nem criança, né? Quando você reclama do apelido, aí que pega, né? Pegou. Agora, o senhor acha que quem se sente ofendido, que nem aquela mulher que estava grávida, fez um carnaval danado, ganhou inclusive o processo contra o Rafinha lá, pode processar o humorista? Vale a pena? Não, aí é o sentimento individual da pessoa que se sentiu ofendida. Eu acho que tem que respeitar, e como advogado, se ela me contratasse, eu a defenderia. Eu falei. Mas a questão... o outro lado da coisa, a questão de direito, de indenização, uma questão individual. E a questão da publicidade é a coisa. Quantas pessoas ficariam sabendo daquilo se não fosse feita a reclamação? E vem a intenção da pessoa. Se a intenção da pessoa é não dar voz àquilo, aumentar o barulho... Por exemplo, eu, que sou jornalista, é a minha profissão, sou jornalista desde 95, trabalho com jornalismo desde que eu entrei na faculdade.
nem sei quantos jornais eu já li na minha vida, eu não conhecia o Charlie. Eu fui saber e fui me informar e conhecer as crônicas depois, por causa... né? Ninguém sabia. Por causa da... Então, assim, as crônicas que eles não queriam que falassem de Maomé ou de quem que fosse, eu fui ver todas por causa da... Então, assim, eu não saberia. Para avaliar. Então, assim, se o efeito fosse... E, assim, é do ser humano, você reage quando você é atacado. Então, e é do jornalista, é uma profissão de combate, a nossa profissão, né? Vou falar agora da minha classe, não é pipocar. Se alguém está se a PM... está contra a gente, vamos contra a PM. Se é o governador do estado, aí não estou falando do Alckmin, o governador do estado geral pode ser de São Paulo, do Rio, da Bahia, está contra a gente está contra o governador. Se é o prefeito, estamos contra... Sim, é do jornalismo ser oposição, no sentido de ser combativo, ser a voz do centro poder. Então, se eles estão nos atacando, vamos atacar os caras. Então, assim, é contra-procedente, não é inteligente. Não, como estratégia, não é inteligente. Eu até quero dar um exemplo, pastor Heber, aí, tirando a questão do direito de lado, a questão de 4, 5 meses no final do ano, houve uma charge, um esquete no Zorra Total, que nitidamente era contra uma denominação. Colocaram lá o título, uma faixa bem grande, Igreja Edmilcista do Sétimo Dígito. A direção da igreja referida ali, né, na brincadeira em nível sul-americano, mandou um recadinho que não era para a membresia ficar divulgando, falando, se indignando na rede social, porque estaria dando mais moral ainda para a brincadeira. Então, existem formas inteligentes de você lidar com a sátira que não é bem-vinda ou que atinge a sua instituição ou a sua pessoa. Então, o boicote, essa forma de não ficar dando esse peso na mídia, na rede social. Então, eu acho que a liberdade de expressão, ela precisa também ser trabalhada nessa perspectiva de como você reage a ela de uma forma inteligente sem tentar coibi-la. Fazer uma pergunta para o senhor agora. O senhor preside a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. A gente está falando bastante de liberdade de expressão. Mas vamos tirar umas dúvidas, já que estamos no último bloco do programa, sobre liberdade religiosa. Né? Eu tenho pelo menos 2 dúvidas aqui e que eu vou começar com... O senhor falou que a liberdade, não existe liberdade absoluta, a liberdade é a dignidade humana. Mas há religiões, inclusive no Brasil, em que a prática, os rituais, expõem a pessoa à perda da sua dignidade. Ainda assim, essa religião está amparada pela liberdade religiosa? Vou citar um exemplo concreto, que é o que eu conheço. Né? Existem algumas religiões ou grupos religiosos que usam chás alucinógenos, né? O Santo Daime é o mais conhecido deles, em que comprovadamente a pessoa passa a vomitar, passa muito mal e tal, para poder entrar em transe. Isso aí não atenta contra a dignidade humana? Até contra a saúde, na minha opinião. Naturalmente. E a defesa da liberdade religiosa, ela passa pelo crivo de você avaliar cada situação com a sua peculiaridade. Por exemplo, nós tivemos aí, inclusive, um crime praticado por pessoas dessa religião contra um cartunista, né? O Glauco, que era dessa religião, e um jovem lá da religião. Protegido dele, por sinal. Protegido dele, talvez alucinado pela droga, cometeu o crime e tal. Então, aí a religião também passa pelo mesmo limite da dignidade. Agora, sobre o produto utilizado no culto, né, ayahuasca, nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo uma analogia, os índios norte-americanos ganharam direito na justiça de usar em nome da religião. Então, aí é o limite, né? É o choque entre os direitos. Então, alguém vai dizer que é legítimo usar, alguém vai dizer que não é legítimo. Quem vai moderar isso? É a lei. Em algum momento, o juiz poderá ganhar de causa para um lado, em outro momento, poderá dar ganho de causa para o outro lado, até chegar a um consenso maior por um tribunal superior. Então, nesse aspecto, como presidente da Associação Brasileira
de Liberdade Religiosa e Cidadania, eu acredito que o uso desse, né, componente, ele vai contra a dignidade humana. Logo, não é legítimo defender o uso desse alucinógeno nos rituais. Certo. Tá? Mas é a posição institucional, não é uma posição geral. Tem gente que defende e eles têm e estão usando. A segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor sobre liberdade religiosa, né? Algumas religiões, inclusive brasileiras, né, elas utilizam de sacrifício de animais. Perfeito. Que, do meu ponto de vista, a legislação brasileira, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se continua sendo, proibido fazer rodeio porque é judia dos animais. Certo? No entendimento lá do judiciário paulista. Mas então, para a religião, pode, inclusive, sacrificar os animais e, vou além, esses sacrifícios são colocados ou feitos em ruas e praças públicas, sujando o ambiente. Aí isso não é contra a lei? Ou a liberdade religiosa, por ser uma religião, garante o direito de se agir assim? Aí nós precisamos separar a questão da higiene e a questão do ato religioso em si, tá? Se nós fôssemos analisar a questão do sacrifício de animais e tomássemos a Bíblia como referência, nós encontramos ali no Velho Testamento os rituais, né, que apontavam para Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que era um sacrifício explícito de animal. O que ocorre? Há uma tendência na sociedade de criticar as religiões de matrizes africanas, particularmente a Umbanda e o Candomblé, porque eles usam sacrifício, aí há exageros, falando que sacrificam cachorro, que sacrificam... Eles têm os animais de sacrifício, que são basicamente aqueles mesmos que a Bíblia cita no Velho Testamento. A Bíblia não fala de sapo. Elas sacrificam eles sacrificam pombos, pequenas aves. Não, aí é o seguinte, a gente tem que analisar o sacrifício ritual puro e o sacrifício, aquele ato que não é um ato religioso, mas já é um ato de bruxaria, um ato de maldade, buscar o mal. Então, eu acredito assim, o sacrifício do animal dentro de um rito, que é um rito ancestral, conhecido, porque se antes de Cristo se fazia o sacrifício do cordeiro, por exemplo, depois de Cristo foi abolido, eles não são cristãos e não seguem essa doutrina. Certo. Porque naquela época valeria e hoje, eles não estando debaixo daquele ritual, não valeria. Se considerar situações análogas. Agora, nós não podemos dizer que porque, por exemplo, o que eu entendo da religião de matriz africana é que eles não judiam dos animais. É seguido todo o ritual e mesmo aquele animal que foi oferecido ali, às divindades deles lá, ele é um animal que é consumido. Eles tiram as vísceras, as partes internas e eles consomem. E aí, se nós formos analisar o aspecto do sacrifício e o animal que nós consumimos nas nossas mesas, às que vezes é morto infinitamente superior e morto de uma forma muito mais agressiva do que... Então, eu não defendo qualquer sacrifício, mas se nós formos fazer uma analogia com a própria religião judaica antes de Cristo, não vejo por que a gente deveria condenar. Tá. Bom, o senhor tirou as minhas dúvidas. A gente fez aí nossa repórter, né? Ela perguntou para algumas pessoas a respeito do tema de hoje e eu estou curioso para saber o que foi que ela apurou. Vejam só. Não, principalmente do jeito que eles fizeram. Colocaram o profeta Maomé de 4, né? Então eu não concordo com isso. Respeito a liberdade de imprensa, mas eu posso não concordar com esse tipo de imprensa que faz esse tipo de zombaria para uma religião, né? Então, fé é uma coisa que a gente não pode discutir muito, né? Pode ser qualquer tipo de cristão. Ainda mais eles lá, né? Que são radicais em relação a isso. Não é que eu acho que eles mereceram, né, serem assassinados.
Mas eles provocaram uma reação que a gente nem sabe se a reação ela é humana ou de um animal, né? Entendeu? Eu acho que eu não concordo com as mortes, mas também não concordo com a zombaria. Não, cada um tem que respeitar a sua religião, mas não tem que falar mal do outro, não. Religião e política são coisas do coração, você que decide, sabe? Eu não tenho que interferir na sua, seja qual for o seu conhecimento ou ignorância, e nem você na minha. De forma nenhuma, cada um tem que curtir a sua religião mesmo e viver aquilo que ele gosta. Não pode zombar de religião de ninguém. Cada um tem a sua preferência e deve ser respeitada. É falta de cultura. A pessoa que não tem muito conhecimento, tem muita cultura, então muitas vezes ele leva para o outro lado. É pessoa mal informada, muitas vezes não tem aquela estrutura, entendeu? Aí quando ele vê qualquer coisa assim, ele começa a zombar porque ele não tem aquela característica que ele deveria ter, entendeu? De respeitar o direito dos outros. Eu acho que cada um deveria respeitar o direito dos outros. Isso aí muitas vezes acho que é criancice por parte da pessoa. Se você é católica, é um direito seu. Você quis assim, você acha que é melhor para você, eu sou evangélica, enfim, eu achei que é o melhor para mim. Tem o budista, tem o candomblé, tem umbanda, quimbanda. Eu acho que cada um deveria de respeitar o espaço de cada um, eu acho. Bom, eu queria saber do professor o seguinte. Eu não sacrifico nada. Não, tudo bem. Estou brincando. Pegando aqui o caso da revista Charlie Hebdo e tal, eles fizeram várias charges contra várias religiões. O Papa foi ridicularizado várias vezes nas capas do Charlie Hebdo. Vários papas, inclusive. Vários. Há uma capa lá que é absolutamente intragável. Você ressaltar um ponto questionável de alguma religião, vá lá, mas, por exemplo, fazer uma charge contra a Trindade, a Santíssima Trindade, do jeito que foi feita, quer dizer, o que se busca com isso? Né? Qual é o objetivo de se fazer essas charges mais extremadas? O que o jornalista está procurando? Bom, humor, né? Você erra e você acerta. Eu achei que eles erraram muitas vezes. É o caso do Rafinha, que falou da filha do Zezé de Camargo quando estava grávida. Eu achei uma piada de péssimo gosto, não ri, não achei engraçado. Mas não acho que tinha que ser preso por isso, nem ela tinha. Eu acho que ela podia, como ela fez, entrar com uma ação. Aí, processou. Então, eu acho que ela está no papel dela. Eu, talvez, no lugar dela, tivesse feito a mesma coisa. O que eu acho, assim, a relação O que eu não concordo só com a religião, qualquer religião que seja, inclusive a minha, é que ela não pode impor à sociedade que aquele valor é maior que o outro. Então, quem é da religião africana não pode achar que a divindade dela, seja qual for, é mais importante que Cristo. E Cristo, para o cristão, não é porque ele é cristão que ele tem que achar que os outros têm que aceitar Cristo. A gente tem que tolerar quem é agnóstico, quem é ateu, quem é cristão, tem que respeitar a sociedade. Quando passa do desrespeito, você se sente ofendido, como o rapaz citou ali, o telespectador da charge que está o Maomé de 4, ele passou do limite, do que ele acha que é o limite para ele que entra e busca as vias legais. Eu sou radicalmente contra o Código de Hammurabi, a lei do talião. Eu sou radicalmente contrário. Então, assim, o que o jornal quis fazer foi fazer uma sátira à religião, a religião católica, no caso, quando falou do Papa, aos métodos do muçulmano, quando falou do Islã. Errou na mão, eu não consumo mais, ponto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta prática que está na ordem do dia aqui no Brasil. Até há um tempo atrás, fazia muita piada de gay. Eu sou Guedes, eu sofri de português. Piada de português é uma coisa que era moda. Piada de português, ainda é, né? São as melhores. E eu tiro numa boa. Agora, piada, por exemplo, com os homossexuais. Sim. Né? Havia quadros de humor. Os trapalhões hoje seriam proibidos. Lembra do Capitão Gay? O Capitão Gay era genial. Do Jô Soares. Jô Soares, eu não lembro quem fazia com ele. Eu lembro quem é, mas esqueci o nome do... mas era muito bom, então. Aí, a militância homossexual tem denunciado bastante, né, doutor? Eles não querem esse tipo de... Não é para ficar brincando com homossexual. Tá. Por que se pode brincar com o sagrado e não se pode brincar com o homossexual? Bom, eu não sou religioso no sentido de defender uma religião. Tenho a minha religiosidade pessoal. E eu acho que a lei é a mesma.
Se pode brincar com todos, não pode brincar com nenhum. Eu sou contra privilégio, seja ele religioso, seja ele sexual, seja ele de categoria. Se pode brincar com jornalista, pode brincar com advogado. Por que não pode falar mal de juiz? Pode falar mal da presidente, pode falar mal de juiz. Pode falar mal de jornalista, pode falar mal de advogado. Eu sou contra privilégios. Então, se há humor para todos, aí que está. O limite meu é o limite do Dr. Samuel. O limite é a dignidade humana. Claro. Se a minha brincadeira eu faço uma brincadeira aqui homofóbica, faz um gay sofrer um atentado e morrer por causa da minha brincadeira, eu sou contra. Sou contra na lei. Isso vale para negro, para branco, para gay, para evangélico, para católico, para um bandido. Assim, eu sou contra privilégios. Então, porque assim, o cristão é mais importante, para o muçulmano é o Islã, para o gay a causa gay, senão a gente não consegue fazer uma lei só. A lei tem que ser uma lei que privilegie o bem geral da sociedade. Eu estou falando como minha visão não de advogado, que eu não sou advogado. Né? Pastor Heber, se me permitir, existe uma regra em sociologia de Emily Durkheim, que é a regra do fato social. Sim. Então, essa restrição que houve sobre a questão dos homossexuais é porque eles se mobilizaram, eles interagiram na sociedade e isso criou uma certa retração. Inclusive o PL 122 que foi proposto, inclusive tentando trazer a mordaça até para o livro sagrado, que já estão intitulando a Bíblia como um livro homofóbico. Sim. E agora o PL 122 que falado está sendo ressuscitado porque um partido lá se levantou dizendo que ele foi arquivado de uma forma sem debate, sem ser analisado em profundidade, sem o mérito, né? E essa polêmica voltará. Então, a sociedade, quando eu digo que a sociedade, não é o judiciário, não é o governo, não é é a sociedade que vai se mobilizar contra os exageros. E ela se mobiliza e as instituições se adequam à pressão da sociedade. Aí entra a mídia, aí entra aquela reunião de bairro lá, entra aquela mobilização, porque, por exemplo, teve a Primavera Árabe, que foi feita toda a mobilização na rede social. Isso é um fato social, e o fato social ele é coercitivo. Não é a coerção das armas, não é a coerção da força, mas é a coerção do convencimento, é a coerção da influência. Então, quando a sociedade se move em oposição a determinadas situações, as instituições da sociedade, elas se adaptam a esse clamor da sociedade. O André Vincent, ele mora em Alfenas, nas Minas Gerais. Liberdade em si não quer dizer ou fazer qualquer coisa. A liberdade quando nossos desejos são regidos pela nossa boa vontade, diz Immanuel Kant. O que nos dá um equilíbrio emocional, razão primeira pela qual confirma-se o preceito. Não faça ao outro o que não gostaria que fizessem a você. Né? Muito bom. Tá aí. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer, né, de maneira muito intensa ao Dr. Samuel Luz Lima, que nos brindou com a sua presença. Ele é presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa. E também ao professor Vitor Guedes, professor de jornalismo na FAP-SP, a melhor faculdade de comunicação de São Paulo, né, e jornalista militante. Professor Vitor, muito obrigado. Agradeço o meu direito aqui de exercer minha liberdade de expressão. Em nenhum momento eu fui tolhido. O senhor já foi pautado para um outro debate aqui, né? Dia 20. Futebol, estaremos aqui, que é minha área. Pois é. E você aí de casa tem o privilégio de poder inquirir esses dois convidados, falar com eles por meio dos contatos que estão publicados no site vejamsó.com.br na aba Convidados. Clica ali, você tem o contato deles para mandar suas perguntas, fazer convite, etc. Tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit da grade? Rafael Nogueira, de São João del Rei. Aê, Rafael, participa sempre do programa, hoje você ganhou. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.